Meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria nós podermos compartilhar da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, daquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus. E espero que os irmãos estejam bem. E tenho certeza que Deus tem cuidado da família, dos irmãos, de cada um de vocês. Que o Senhor tem suprido as nossas necessidades nesse tempo tão difícil. E como diz a palavra de Deus, o justo viverá por fé. E é assim que nós devemos viver. E eu espero que de fato os irmãos estejam desfrutando da graça e da misericórdia de Deus pela fé, confiando e dependendo inteiramente do cuidado do Senhor nesse tempo tão difícil. Nessa noite, nós queremos compartilhar um texto da palavra de Deus e eu espero que essa palavra ela venha de encontro ao coração dos irmãos, à necessidade de vocês, e eu tenho certeza que ela vai trazer esperança ao seu coração, porque ela me trouxe e me dá esperança cada dia e a cada momento que eu me deparo, que eu me encontro com a palavra de Deus, o meu coração se enche de alegria. Ao contrário do que acontece quando nós nos deparamos com as notícias, com os jornais, com as informações que nós estamos recebendo a todo momento, a todo instante, acerca de tudo aquilo que está acontecendo neste mundo. Quando a gente se depara com essas notícias, de fato o nosso coração ele se enche de desesperança, de incerteza, de preocupação, porque o futuro que este mundo reserva para as pessoas que vivem distante de Deus é um futuro de incertezas, é um futuro de trevas, é um futuro de ruínas e finalmente de perdição. Mas quando nos voltamos para a palavra de Deus, o nosso futuro, ele clareia, ele recebe a iluminação do conhecimento da glória de Deus. O nosso futuro, ele resplandece mediante a palavra de Deus. Porque o Senhor Deus, ele tem um plano perfeito, um plano de salvação, um plano que ele deseja realizar e estabelecer no coração daqueles que têm fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Como diz a palavra, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Portanto, pela fé, nós poderemos sim nos tornar filhos de Deus. E o futuro que até então era um futuro de perdição e de trevas, esse futuro ele é mudado, o destino é mudado, o destino é transformado pela palavra de Deus. Por isso que aquele que tem fé em Jesus, que confia na palavra de Deus, ele sabe que o seu futuro é na glória eterna com Jesus Cristo. Com estas palavras de saudação, nós queremos ler o texto da palavra que se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Eu espero que você confira na palavra de Deus o que de fato está escrito, para que você tenha certeza de que estas palavras, elas não são palavras de homens, são palavras da parte de Deus, através da Bíblia Sagrada, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada,
Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A questão do sofrimento. O sofrimento, ele é sem dúvidas um problema no coração do homem. É como se fosse o calcanhar de Aquiles na teologia de muitos cristãos. É sempre um ponto de discórdia, de dúvidas e até mesmo de rejeição. Mas a pergunta que surge é: o que o Evangelho tem a ver com sofrimento? O que o Evangelho tem a ver com sofrimento? Tem tudo a ver ou nada a ver? Por que essa pergunta ela surge? Porque na cabeça de muitos crentes que acreditam que pelo fato de Cristo ter morrido em seu lugar, e a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, para muitos cristãos, eles não devem mais sofrer a partir do momento que entregaram suas vidas a Cristo. Ou seja, o sofrimento é algo do passado, relacionado ao passado, ao pecado, à ação maligna, ou quem sabe a uma vida de incredulidade, ou até mesmo a falta de fé. Muitas pessoas, muitos crentes, por falta de conhecimento da palavra, de maneira ingênua, atribuem o sofrimento, as consequências da vida, os problemas, as adversidades, como se fosse um ato de ausência de fé, como se fosse incredulidade. E aí nós temos visto, nesse tempo que nós estamos vivendo agora de grave crise, que tem assolado a humanidade, que tem destruído muitas pessoas, e nós que ainda estamos vivos, todos nós estamos apavorados, com medos, enclausulados em casa, escondido, com medo do problema. Então, nesse tempo de medo, de pânico e pavor, eu tenho ouvido algumas pregações que têm desafiado os crentes a rejeitar, a negar essa situação com um ato de fé. Infelizmente, isso é lamentável que aconteça, que ocorra no meio dos crentes, do crente em Jesus Cristo. Nós não podemos ser tão imaturos ao ponto de não perceber, de fato o que está acontecendo. Existem muitos cristãos que entendem que o sofrimento nessa vida é normal, mas vivem sempre questionando, perguntando o porquê do sofrimento. Muitas pessoas, por conta dessa pandemia, estão questionando por que isso? Por que isso? Não conseguem perceber que em tudo que acontece, Deus tem um plano e um propósito. E por falta desse conhecimento da vontade de Deus, precipitadamente, muitas pessoas estão julgando a situação e dizendo que isso é uma obra do diabo. Outros estão dizendo que é uma retribuição divina. Outros estão dizendo que é uma maldição que se abateu sobre o ser humano. E tem muitas pessoas que, quando passam pelos problemas, elas começam a procurar uma explicação plausível para os porquês e as interrogações do seu coração. É interessante notar, no Evangelho, nós temos um episódio, lá no Evangelho de João, capítulo 9, que Jesus e os seus discípulos se depararam com um cego de nascença. E ali os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego?
Pois a compreensão dos discípulos é que aquela situação de cegueira na vida daquele homem, ali era consequência de um pecado, ou dele ou dos seus pais. Talvez a gente esteja olhando a vida com essa ótica, somente com essa ótica. Nós sabemos que o pecado tem as suas consequências na vida do homem. Nós sabemos que o pecado, ele traz sérios problemas, mas nós não devemos olhar todas as situações e precipitadamente fazer um julgamento, um juízo de valor, porque nós não somos Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. O melhor comportamento, a melhor atitude que nós devemos ter diante de todas as situações é nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos submeter, nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, e resistir às situações que nós estamos vivendo. E o Senhor nos dará a vitória. Se for uma obra maligna, o diabo fugirá de nós. Se for um problema, uma consequência do nosso pecado, nós estivermos sofrendo por consequência do nosso pecado, o Senhor vai falar ao nosso coração e vai nos dizer, nos mostrar que aquele sofrimento é por causa do nosso pecado. E aí nós vamos nos arrepender, nós vamos nos converter e Deus vai perdoar nossos pecados. E se nós nos humilharmos, tivermos uma vida voltada para o Senhor, um coração voltado para o Senhor, ele vai dizer que aquela situação ela é um ato soberano dele. Nós vamos entender que ali está dentro do plano soberano de Deus. E aí nós vamos descansar. O Senhor nos dará discernimento. Paulo disse para os Efésios: não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Então nós não devemos viver uma vida de insensatez, de tolice, de discussão, de debates inúteis. O próprio Paulo, o mesmo Paulo, na carta para Timóteo, ele disse para Timóteo que Timóteo não entre em debates, em discussões sem futuro, porque não vai ajudar. Pelo contrário, vai fazer com que alguns tropecem, vai perverter, vai atrapalhar a fé de alguns, não vai acrescentar nada. Então nós devemos confiar no Senhor, e saber que o Senhor está no controle de tudo. Se a nossa vida necessita ser tratada, ela vai ser tratada. Se a nossa vida precisa ser transformada, ela vai ser transformada. Mas o Senhor é quem vai fazer isso nas nossas vidas. E o nosso papel diante dos enfrentamentos da vida é entregar o nosso coração para o Senhor, em oração, em submissão, buscando sempre a vontade de Deus que está revelada na sua palavra. E aí, meus amados, a pergunta volta, O que tem a ver o Evangelho com o sofrimento? O que a Bíblia tem a dizer acerca do sofrimento? O que o Evangelho nos ensina? Eu gostaria de pontuar aqui rapidamente algumas questões e de dizer que o Evangelho é uma mensagem que inclui sofrimento. O Evangelho tem tudo a ver com o sofrimento. Na verdade, o Evangelho é o próprio sofrimento de Cristo. O Evangelho é a morte de Cristo. É o sacrifício de Jesus. É o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15. Ele resume a história da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele disse: Cristo morreu pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo sofreu. E aí nós temos aqui esse sentido do Evangelho como sendo a história do sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que você compreenda, o Evangelho, apesar da palavra Evangelho, num sentido básico, ela significa uma boa notícia, uma boa nova. Por que essa boa nova surgiu? Por que essa boa nova ela veio até nós? Por causa do nosso pecado. O nosso pecado gerou consequência.
E Cristo assumiu essas consequências. Ele sofreu e ele morreu por causa da consequência do nosso pecado. Então, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, trouxe para nós a esperança e a oportunidade para que a gente tenha uma vida livre das consequências do pecado. Portanto, o Evangelho, ele inclui o sofrimento. O Evangelho é a história do sofrimento de Jesus. Então, veja o Evangelho por esse lado. É uma boa notícia, é sempre uma boa notícia. O Evangelho verdadeiro, ele traz uma notícia que tem um final glorioso, mas ele traz uma informação que é muito importante para nós. É saber que o Filho de Deus, justo, perfeito, sem pecado, nunca se achou engano na sua boca. Ele foi tentado, ele passou por todas as provações, mas ele não pecou. E ele pagou um alto preço que nós jamais poderíamos pagar. Por que que ele passou por todo aquele enfrentamento, por todo aquele sofrimento, ao ponto de morrer uma morte cruel, uma morte terrível, uma morte de cruz? É porque ele fez o que não devia de forma alguma, por causa da consequência do nosso pecado. Então é importante que a gente entenda que o Evangelho nos ensina que o pecado, ele trouxe consequências. E Cristo, ele pagou, ele sofreu essas sanções. Mas o pecado na vida daquele que ainda não recebeu o perdão e a graça de Deus, ele vai trazer consequências eternas, o sofrimento eterno, a morte eterna, a eterna separação entre Deus e o homem. Ele vai trazer o lago de fogo, o juízo de Deus. Então é importante que a gente compreenda qual é a mensagem do Evangelho. O que o Evangelho me fala sobre o sofrimento? Cristo sofreu a maior dor. O que nós estamos passando hoje, isso não vale nada. Nós devemos repousar em Cristo, refugiar em Cristo, porque Cristo, ele já levou sobre si o peso maior, né? O poder maior do pecado, do sofrimento. Ele já levou sobre si, ele venceu tudo, ele neutralizou tudo ali na cruz do Calvário. Então hoje nós temos a esperança. O nosso sofrimento hoje, com Cristo, é um sofrimento que nos traz o quê? Alegria, segurança, bem-estar, conforto. Então o Evangelho é a mensagem do sofrimento de Jesus. Cristo sofreu por nós. Então se nós estamos sofrendo hoje, que a gente sofra com Cristo, junto com Cristo, porque Ele já sofreu por nós, Ele já sofreu em nosso lugar. A segunda questão que eu quero destacar aqui é que por causa desse Evangelho, né, o Evangelho que fala do sofrimento de Jesus, nós temos um Deus que se compadece de nós quando sofremos. O autor aos Hebreus diz que Cristo pode nos socorrer e se compadecer de nós pelo fato de ter sofrido e ter sido tentado. Hebreus 2,18 diz assim: naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele pode socorrer a os que estão sendo tentados. Hoje nós estamos sofrendo. Jesus já passou por essa situação. Escassez, dor, angústias. Cristo sabe o que é, de fato, angústia. Angústia por causa do pecado, por causa da oposição, da rejeição desse mundo. Ele sabe o que é isso. Se nós estamos sentindo hoje essas angústias, olhando para a situação do mundo, mesmo numa situação caótica, a gente percebe que não existe arrependimento no coração das pessoas. Pelo contrário, uma boa parte estão se aproveitando desse sofrimento para barganhar algum bem, alguma influência, algum benefício.
Então isso nos entristece, a gente percebe que o mundo não está nem aí, eles querem ver o que podem ganhar nessa situação. E a gente se entristece com isso. Jesus também sofreu, ele se entristeceu por isso, na sua época, no seu tempo. E ele pode nos socorrer desse momento. Então, quando nós nos deparamos com esse mundo de injustiça, esse mundo de corrupção, esse mundo de engano, de mentira, de incerteza, onde nós não temos realmente condições de confiar nas nossas autoridades, porque é grande a prevaricação das nossas autoridades, nós podemos nos refugiar no Senhor, nós podemos pedir graça e misericórdia para que a gente vença esse momento, para que a gente continue orando pelas autoridades, que mesmo que a gente não acredite, mesmo que a gente discorde em 100% delas, mas nós devemos continuar orando por elas, e o Senhor nos dá força para isso. Esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele traz consolo ao nosso coração, ele tem compaixão, ele tem misericórdia para aqueles que estão sofrendo. Sabe por quê? Porque Cristo sofreu. Porque Cristo passou por isso. E o sofrimento de Cristo foi um sofrimento em larga escala, muito maior do que o nosso. Hebreus também diz, no capítulo 4, verso 15 e 16, ele diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque nós, diante do sofrimento, nós caímos na desesperança, nós começamos a deixar de acreditar, a nossa fé, ela muitas vezes se abala um pouco diante da corrupção, da injustiça, das incertezas. O nosso amor por Cristo, pelo Evangelho, nosso compromisso, ele fica afetado com todas essas situações. Mas quando nós buscamos ao Senhor, nós encontramos o socorro. Sabe por quê? Porque Jesus ele foi tentado em todas essas coisas, a nossa semelhança. Agora, o diferencial disso tudo é que Jesus não pecou. Então, se ele não pecou, de fato, ele pode nos ajudar quando nós pecamos. Porque Jesus, ele venceu todas as coisas com perfeição, com excelência. Ele viveu em santidade. Ele é santo. E a sua santidade, ela pode ser dispensada sobre as nossas vidas. Então, em Cristo, nós somos santificados. Na sua palavra, nós somos santificados. E ele já fez essa oração por mim e por você. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, querido, no momento de dificuldade, no momento de falha, de fraqueza, a palavra de Deus, ela tem santidade para nós. Jesus tem santidade, tem socorro para nós. Ele diz aqui: se achegue com confiança junto ao trono da graça. Tenha confiança na sua oração, tenha mais confiança. Receba graça e misericórdia. Receba graça e misericórdia e o socorro em tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? É o tempo que você busca, é o tempo que você se entrega, é o tempo que você clama ao Senhor, é o tempo que você pede a misericórdia do Senhor. Ali é a ocasião oportuna. E quando nós nos achegamos com confiança, confiança em quem? Em Jesus. Em Jesus que nos reconciliou com Deus. Por isso, meus amados, nós devemos confiar mais em Cristo Jesus, porque ele sofreu como nós. Ele sabe exatamente o que sentimos. Entende perfeitamente a nossa dor. Por essa razão nós somos consolados ao recorrer ao Senhor nas nossas piores horas, nos nossos momentos mais sombrios, mais negros, mais difíceis, de maior turbulência. A exemplo dos discípulos quando estavam atravessando o mar da Galileia, alta noite, alta madrugada, sozinhos, e as ondas invadindo o barco quase afundando. A palavra diz que Jesus tinha ficado para trás, tinha ficado em oração, e ali ele foi ter com os seus discípulos alta madrugada, no momento mais necessário da vida deles, quando o barco que eles estavam conduzindo estava praticamente
para se quebrar por conta da violência das ondas. E ali ele chegou até os seus discípulos. E os seus discípulos puderam ali receber o livramento, receber realmente a graça de Deus ali nas suas vidas para vencer aquele momento de tempestades. Eles até a princípio tiveram dificuldade de compreender, achando que era um fantasma, achando que era uma assombração. Eles ficaram com medo. E a palavra diz: não tenha medo, se achegue com confiança. Se achegue com confiança. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, não é um monstro, não é um estranho, não é um ser, um extraterrestre de outra dimensão. Não, apesar de estar no céu, mas Ele está aqui conosco. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Confie no Senhor. Digo também para os irmãos que o sofrimento de Cristo nos serve como exemplo de vida. Como disse Pedro, 1 Pedro 2,21, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Siga os passos de Jesus. Siga a trilha de Jesus. Ele disse: venham após mim. Venham atrás de mim. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e sigam-me. Vamos seguir a Cristo. O caminho da cruz. Não se chega ao céu sem que não seja pelo caminho da cruz. E nós sabemos que cruz significa maldição, morte, sofrimento, renúncia. Cruz significa isso. Cruz não é um amuleto, não é um símbolo que vai dar imunidades ou poderes para as pessoas usar como se fosse ali uma magia, como se fosse ali uma proteção sobre a sua vida. Como se fosse algo que a pessoa invocasse como um toque de mágica a fim de lhe socorrer. O verdadeiro significado da cruz de Cristo acontece. O verdadeiro poder que o sacrifício de Jesus tem, ele vem sobre aqueles que se entregaram nas suas mãos. Naqueles que a cada dia estão renunciando o pecado. Naqueles que procuram fazer a sua vontade. Portanto, querido, siga os passos de Jesus. Siga as pisadas de Jesus. Jesus passou pelo caminho do sofrimento. Nós também vamos passar por esse caminho. Nós já estamos sofrendo. O texto que nós lemos diz que o juízo começa pela casa de Deus. Então, o julgamento de Deus, ele já começa na sua casa. Nós estamos sendo julgados. Nós estamos sendo tratados pelo Senhor nesse tempo. Sabe por quê? Porque lá na eternidade nós não seremos condenados. Lá na eternidade nós seremos salvos. Nós estaremos já redimidos. O nosso juízo é aqui. O nosso julgamento é nessa vida. O nosso sofrimento é nessa vida. As nossas consequências, a consequência do Filho de Deus, a disciplina do Filho de Deus é nessa vida. Lá é eternidade com Deus. Lá é uma vida com Deus, de glórias. Uma vida diante da majestade de Deus. E por último, eu gostaria de dizer que, graças ao Evangelho, esse sofrimento ele vai deixar de existir. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam com aquilo que o Senhor tem para nós. E nós temos a esperança que a criação será libertada do cativeiro da corrupção. Nós seremos libertados. Nós seremos tirados desse mundo de sofrimento. Então, o sofrimento que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando, ele se resume apenas a esta vida. E qual é a nossa esperança? É que nós vamos deixar de sofrer. Lá não haverá morte, não haverá dor, não haverá sofrimento.
Lá não tem pecado, lá não tem condenação, lá todos nós estaremos diante do Senhor, louvando o Senhor, servindo ao Senhor, desfrutando de uma vida plena, de uma comunhão plena com o Senhor. Por isso, querido, a Bíblia nos ensina que até o fim da nossa vida nós passaremos pelo sofrimento, mas ela também nos diz que a graça e misericórdia de Deus em Cristo Jesus, ela há de nos consolar, ela há de nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. Essa promessa Jesus ele fez pessoalmente para os seus discípulos. Eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias inclui o quê? Dias bons, dias ruins. Inclui dias que nós estamos fazendo a vontade de Deus e inclui também momentos em que nós fracassamos em não fazer a vontade de Deus, em não obedecer a palavra. Mas o Senhor Jesus está ali como sumo sacerdote, que sabe da nossa fraqueza, que sabe da nossa dificuldade, e estar ali com a sua palavra, com a sua misericórdia, com a sua mão estendida sobre nós. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em Cristo nós encontramos o descanso, em Cristo nós encontramos a solução, em Cristo nós encontramos o conforto necessário para as nossas vidas. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você está com medo de morrer, com medo dos problemas, com medo das consequências, Jesus tem vida e vida em abundância para a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, o teu coração, que Ele te dê conforto, te dê esperança e saiba que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Apesar de incluir o sofrimento, apesar de nos mostrar que nós vamos sofrer nessa vida, mas é melhor sofrer com Cristo. Cristo sofreu, vamos sofrer com Cristo, confiando em Cristo, porque Ele passa conosco pelo sofrimento. Então caminhe com Jesus, Ele vai te abençoar, Ele vai confortar o teu coração, Ele vai te dar vitória nesta caminhada. Um forte abraço, se entregue nas mãos do Senhor Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, porque com Cristo você tem uma esperança e uma confiança inabalável. Você tem uma certeza de que todas as dores, todos os sofrimentos da vida que você está enfrentando, eles vão se encerrar aqui. Lá na eternidade, você vai viver na glória de Deus, com Deus, para sempre, na presença de Deus. Lá não tem sofrimento. Agora, aqueles que não têm Jesus, que não aceitaram Jesus, que estão distantes de Jesus, que não confiam nele, que não acreditam na sua palavra, essas pessoas, além de sofrer muito aqui, elas vão ter uma eternidade, porque essa vida aqui é passageira. Ela tem começo e fim, a eternidade não. Ela tem começo, mas não tem fim. Para sempre, essas pessoas, esses incrédulos, esses descrentes, eles vão sofrer as duras penas da eternidade. Você tem a oportunidade hoje de pedir a Jesus Cristo que mude teu futuro. Você tem uma opção no Senhor Jesus de sofrer somente nessa vida, mas na vida eterna você ter uma vida de alegria e felicidade. Escolha Jesus. Busque Jesus, aceite Jesus e com certeza Ele te salvará, Ele te perdoará, Ele vai te remir da condenação eterna. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida, sua família e até breve.